Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao meu podcast. Eu sou a Sofia Rito e sou uma eterna apaixonada pelo mundo espiritual. Sou autora de mais de uma dezena de publicações, porque escrever e partilhar a minha magia com o universo é também uma das minhas grandes paixões. Sou terapeuta espiritual, taróloga e professora de milhares de alunos que decidiram transformar-se, espalhando a sua magia pelo mundo. Este podcast tem a importante missão de reduzir as barreiras entre o mundo terreno e o espiritual, aproximando-te cada vez mais dos teus guias espirituais. A cada episódio, partilho a minha jornada mágica de desenvolvimento espiritual. Vou falar dos temas que mais me apaixonam e terei como convidadas as pessoas que mais me inspiram. Grata por estares aqui. Vamos? Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. Desta vez vou contar-te a minha história desde o momento em que eu comecei por ter um pêndulo por volta da minha adolescência até hoje, onde tenho já 4 mesas radiónicas, onde trabalho com o pêndulo praticamente todos os dias e tenho assim milhares de pessoas já que eu também inspirei a trabalharem com o pêndulo e a trabalharem com as mesas radiónicas. Vou-te contar tudo, desde o início, para que percebas como é que eu cheguei até aqui, como é que eu cheguei até ao momento em que, de facto, as mesas radiónicas são tão populares que provavelmente são mesmo aquelas que mais existem em Portugal. E tudo isto é uma história, como sempre, não é? E eu sei que tu adoras histórias, até porque sempre quando eu conto um bocadinho e partilho o meu desenvolvimento espiritual e tudo aquilo que aconteceu até ao momento presente, tudo o que me fez vir até aqui e que faz com que muitas pessoas se identifiquem imenso. As minhas dúvidas também foram as tuas, as minhas inseguranças certamente também foram as tuas. E assim eu posso dizer como é que eu cresci, como é que eu as ultrapassei e como é que eu cheguei até aqui hoje. E de alguma forma eu orgulho-me imenso de todo o trajeto que eu fiz. E hoje por acaso estou aqui exatamente com o pêndulo nas minhas mãos, o pêndulo que não foi este, mas foi um muito parecido com este, que é um pêndulo de Mermet. É um dos pêndulos mais conhecidos, precisamente ele tem este nome porque ele foi criado pelo Abade Mermet. Se tens o meu livro O Poder do Pêndulo, tens lá a história e tens lá muitas informações sobre este pêndulo. Este pêndulo é muito mágico porque nos dá respostas muito precisas, obviamente. E eu vou então começar a contar-te a história, não percas nem um bocadinho e chegue ao final, porque depois vais perceber como é que esta grande transformação na minha vida foi transformar também a vida de muitas e muitas pessoas e me fez hoje estar realmente muito agradecida por todos os terapeutas que eu já formei e por toda a magia que eles conseguem trazer à vida das pessoas que são tratadas por eles. Então, há muito tempo atrás, não é? Começa sempre assim, não é? Ou era uma vez, mas é há muito tempo atrás, por volta dos meus 15, 16 anos, é claro que eu já tinha muita vontade e já trabalhava um pouco a minha espiritualidade antes, já fazia muitas leituras, mas quando eu consegui arranjar os objetos mágicos como o tarô, como o pêndulo, demorou algum tempo, até porque em Portugal nós sabemos hoje em dia é possível nós adquirirmos qualquer objeto mágico como um tarô, um baralho Lenormand, um pêndulo, é algo simples, mas estamos a falar de Portugal de há 26 anos. Há 26 anos era muito tabu a questão da adivinhação, do pêndulo, tudo era feito à porta fechada. Então este pêndulo, o pêndulo de Mermet, eu consegui encontrá-lo numa loja que era a Aquariana, que era em Campo de Ourique, em Lisboa. Eu descobri essa loja numa revista de astrologia, uma revista, provavelmente na revista Boa Estrela, que ainda existe felizmente e que já é bem antiga, ou na revista Astrologia. Sei que havia uma revista que tinha um nome qualquer parecido com a astrologia
E quando eu descobri a aquariana, comecei lá a ir comprar os meus objetos mágicos e um desses objetos foi precisamente o pêndulo. O pêndulo despertou-me interesse imediatamente e acredito que desperte o interesse a muitas pessoas, simplesmente porque nós, desde sempre, o ser humano está à procura de respostas e não temos que nos sentir mal por isso. Nós procuramos respostas para situações que nós não compreendemos, para situações que nos trazem alguma ansiedade, aquela resposta ou simplesmente alguma indicação sobre o futuro que se calhar nós até já sabemos o que é que vai acontecer, tendo em conta a análise dos factos, mas às vezes tudo parece tão óbvio, mas nós queremos ter a certeza. E então acredito que o pêndulo tenha sido dos instrumentos de adivinhação mais antigos, obviamente antes do tarot, pela sua simplicidade, porque reparem, qualquer objeto gravitacional preso por um fio pode ser um pêndulo. E certamente, mesmo que não tenhas tido uma grande experiência com pêndulos até ao momento, deves-te recordar de estar na escola a fazer aquele célebre jogo do anel preso, ou de uma aliança presa por uma linha e que nós colocávamos sobre a mão e que víamos se íamos ter, quantos filhos é que íamos ter, se era um rapaz, se era uma rapariga. Nós fazíamos todo esse trabalho, toda essa brincadeira para obtermos respostas. E deixei depois outras, não é? Outras experiências que são muito características muitas vezes da adolescência. Confesso que hoje em dia não sei se há aí uma adolescente desse lado, diga-me por favor, acuse-se, mas no meu tempo de facto era muito habitual trabalhar-se um pouco com o pêndulo, brincarmos com o pêndulo, fazermos também aquele jogo da moeda e do copo, que vocês devem se recordar, assim os mais antigos lembram-se de certeza, essas sessões espíritas que tinham tanto de mágicas quanto de assustadoras, mas que eram de facto as nossas primeiras experiências, não é? E eu fiz muitas, fui parar realmente junto de colegas, que obviamente nada é por acaso, que tinham esse mesmo gosto. Algumas vezes eles pensavam que eu tinha assim uns poderes especiais e diziam que eu fazia mover coisas, mover objetos e enfim, e eu dizia o que é que ia acontecer nos jogos e bem, quando jogavam, por exemplo, snooker, eu dizia sempre quem é que ia ganhar antes e depois essa pessoa ganhava e enfim, todas essas situações engraçadas, mas a verdade é que foi daí que o pêndulo começou na minha vida. Começou de uma forma muito simples, os livros do pêndulo na altura eram mesmo muito básicos, até porque o pêndulo é um objeto simples, só podemos imaginar que o livro não seja muito complexo, não é? Então eu percebi mais ou menos como é que funcionava, sabia que tinha que programar o pêndulo, sabia que tinha que limpar o pêndulo energeticamente, programá-lo para que ele soubesse falar comigo, não é? No fundo, perceber o sim, não, talvez, pergunta novamente, não quer responder, pronto, alguns movimentos e fui fazendo esse trabalho. Passei também por aquela fase em que todos nós pensamos que manipulamos o pêndulo e na verdade podemos efetivamente manipular, não é a nossa imaginação, é uma realidade. Porquê? Porque o pêndulo, obviamente, ele pode responder a um desejo nosso, não é? E então, para nós fazermos perguntas sobre nós mesmas, temos realmente que fazer aqui algum processo de libertação de pensamentos, de foco, se calhar meditar um pouco, limpar os nossos pensamentos, os nossos desejos também e fazermos a pergunta. Mas o ideal é sempre fazer a pergunta sobre alguém que nós não fazemos a mínima ideia qual é que é a resposta e para nós tanto faz ser A ou B é igual, sim ou não é igual, aí sim o pêndulo responde-nos de uma forma mesmo precisa. Portanto, há que ter atenção a isso. Quando vocês vão fazer uma pergunta sobre algo que vocês querem muito que aconteça, é provável que o pêndulo vos vá responder aquilo que vocês querem que aconteça. E depois isso pode gerar uma grande frustração, porque vocês pensam, então, e afinal o pêndulo disse que ia acontecer e não aconteceu nada. Pois, claro. Porque na verdade o que aconteceu foi porque o movimento do pêndulo foi exatamente
de encontro àquilo que eram os vossos desejos. Mas, sendo assim, não vale a pena nós utilizarmos o pêndulo? É essa a conclusão? Não vale a pena utilizarmos para nós? Não. Na realidade, nós podemos utilizar o pêndulo para nós, sim, desde que consigamos manter essa distância e à medida que nós vamos trabalhando mais o pêndulo, nós vamos conseguindo ter respostas mais precisas, mais concretas e também os movimentos do pêndulo, as sensações que nós vamos tendo ao longo do tempo em que nós trabalhamos com o pêndulo vão nos ajudar de alguma forma a perceber se realmente aquela resposta é um sim ou um não. Não é apenas o movimento do pêndulo, é todo um conjunto de sensações que muitas vezes vocês vão ter, que são pressentimentos que vão ter e que poderão fazer toda a diferença para conseguirem perceber as respostas do vosso pêndulo. Portanto, têm toda aqui essa indicação. Mais informações importantes sobre o pêndulo. Vocês podem utilizar o vosso pêndulo e torná-lo como um objeto mais preciso se realizarem exercícios práticos. Por exemplo, há um exercício que eu adoro e que eu escrevo no livro O Poder do Pêndulo, que é um exercício que não é assim muito fácil para iniciantes, mas que vale a pena fazer, porque à medida que mais vocês fizerem esse exercício, melhor vocês se tornarão nesta arte, e é exatamente com cartas de jogar. Vocês têm um baralho de cartas normalíssimo, com todos os naipes, com as copas, os ouros, os copas, ouros, paus e espadas. Baralham, tiram 4 cartas que colocam sobre a mesa, viradas para baixo, sem vocês verem, obviamente, e depois vão em cima de cada uma das cartas perguntar se aquela carta é vermelha ou preta, se é vermelha ou preta, se é vermelha ou preta, se é vermelha ou preta. Quando tiverem a certeza absoluta, verificam efetivamente se acertaram ou não acertaram e vão testando e vão fazendo cada vez mais vezes. Há um conjunto de exercícios que eu tenho no livro O Poder do Pêndulo, não é apenas este exercício, e que vos vai ajudar a afinar a vossa prática. Vai-vos ajudar a terem cada vez mais confiança, porque afinal se conseguem adivinhar as cores das cartas, vocês também vão conseguir adivinhar outras perguntas, obviamente. Portanto, o pêndulo tem todo este potencial mágico, sim. É muito fácil de aprender também, mas exige tempo. Aliás, como todos os temas, de alguma forma, dentro da espiritualidade, exigem o seu tempo de reflexão. O conhecimento vem, é importante refletirmos, é importante praticarmos muito, e depois, quanto mais nós praticarmos, mais nós vamos conseguir obter respostas corretas. É importante dizer-vos também que, se o objetivo da utilização do pêndulo é as perguntas e respostas, vocês devem utilizar um pêndulo de metal. Se o objetivo é utilizarem, por exemplo, na mesa radiónica, já devem utilizar um pêndulo de madeira. Os pêndulos de cristal de todo não devem ser utilizados porque absorvem muita energia e são de muito difícil limpeza. Vocês imaginem, o cristal tem memória, não é? Então, de facto, são aqueles pêndulos mais difíceis de limpar, e por isso a vossa escolha, quando querem fazer perguntas ao pêndulo, deve ser um pêndulo de metal, porque é extremamente sensível e é fácil de utilizar e de limpar. E se o objetivo é fazer a transformação energética, como por exemplo através da mesa radiónica, a vossa escolha deve recair sobre um pêndulo de madeira. E agora perguntam, mas qualquer pêndulo serve? Não. Então, de facto, a própria geometria do pêndulo também é importante. O pêndulo emite ondas de forma e essas ondas são tanto melhores quanto a própria geometria do pêndulo, e para que essa geometria fosse concretizada, houve estudo, houve muita experiência, muita tentativa e erro de muitos autores, e é isso que faz com que hoje tenhamos pêndulos com uma capacidade espetacular para o trabalho com, por exemplo, transformação energética, onde temos, por exemplo, o pêndulo de Isis, onde temos o pêndulo egípcio, que são aqueles que são melhores. Temos aqui o pêndulo de Mermet, que é excelente, mas é mais para as perguntas, o seu formato em pera. Portanto, há que escolher o pêndulo certo, e também há que escolher o pêndulo que seja construído
medo de materiais naturais. Essa parte também é extremamente importante, o que significa que ter um pêndulo de plástico não é boa ideia de todo. Portanto, optem sempre por materiais o mais natural possível, ok? E agora, mais informações sobre a arte de fazer perguntas ao pêndulo. Vocês muitas vezes devem se perguntar aí desse lado, então, mas afinal, porque é que o pêndulo se move? Isto é algo tão difícil de explicar. Porque é que o pêndulo se move? E algumas pessoas dizem assim, aquele pêndulo moveu-se porque a pessoa mexeu o braço. Aquele pêndulo moveu-se por outra coisa qualquer, porque estava vento. Então, o pêndulo move-se por, na minha perspectiva, 2 motivos. Mas existem teorias sobre o motivo pelo qual o pêndulo se move. Existem várias, eu descrevo essas teorias no livro O Poder do Pêndulo. Vocês, se quiserem aprofundar o estudo, poderão ler essa parte. Mas o principal que nos leva ao pêndulo a mover são principalmente 2 teorias, que para mim uma não esmaga a outra, mas complementam-se. Então, uma das teorias diz que o pêndulo se move porque o pêndulo reage a movimentos involuntários do braço, que o braço, como estando ligado ao nosso eu superior, que tem a conexão com o consciente coletivo, seria esse o motivo pelo qual o pêndulo se move. Outra corrente diz que o pêndulo se move não por esse motivo, mas porque capta a energia à volta. Então, o pêndulo, na verdade, creio que ele se move pelos 2 motivos, não é? Porque tudo à nossa volta é energia, então o pêndulo faz a leitura energética, mas quando nós nos conectamos aos nossos guias espirituais para saber o que é que vai acontecer em determinada situação, não é a vibração à volta que nos está a dar a resposta. Na minha perspectiva, o que nos está a dar a resposta de facto são os nossos guias espirituais. E então aí sim, sem dúvida, que o pêndulo se está a mover por movimentos involuntários do braço. Agora, quando o pêndulo está a fazer a leitura de chakras, para mim ele está simplesmente, e quem já o fez, quem já experimentou, vai reparar que o que ele está a fazer é de facto a leitura da energia. E é esse o motivo pelo qual o pêndulo se move. Mas não foi exatamente para vos explicar porque é que o pêndulo se move que eu estou aqui, foi também para vos dizer como é que eu cheguei, andei aqui nesta pesquisa toda, já percebemos que tive um pêndulo, comecei com o pêndulo de Mermet, fazer perguntas e respostas, tive muitas experiências ligadas à radiestesia, à leitura energética, sim. Utilizei também gráficos de radiestesia, porque nós podemos utilizar a programação do pêndulo para obter respostas, mas também podemos utilizar gráficos de radiestesia e que eu partilho imensas vezes na minha página de Instagram. Se ainda não viste, se ainda não me segues, não percas a oportunidade e vai lá, porque tenho lá gráficos de radiestesia que podem ser muito úteis, principalmente para quem está a iniciar. E esses gráficos de radiestesia, para além das respostas sim, não, talvez, não respondo, formula novamente a pergunta, esses gráficos de radiestesia podem-nos trazer ainda mais informações. Podem-nos dizer o signo da pessoa que nós iremos conhecer, podem-nos dizer uma data de nascimento, podem-nos dizer o dia de um acontecimento, podem-nos dizer o mês de um acontecimento, podem-nos dizer inclusivamente nomes, se o gráfico tiver letras. Portanto, existem várias opções no mercado e podem vocês próprios construir os vossos gráficos radiestésicos. Existem várias opções que podem utilizar e que são realmente uma mais-valia para a aprendizagem da radiestesia. Portanto, se há dificuldade por aí em programar um pêndulo, sabe que podes utilizar também gráficos de radiestesia que facilitam imenso, e para além disso são lindos, que facilitam imenso o trabalho com o pêndulo e as perguntas que nós fazemos ao pêndulo. Quanto mais perguntas fizer, mais certeiras serão as respostas. Porquê? Porque é exatamente como acontece quando estás a falar com um amigo. Quanto mais tu comunicas com o teu amigo, mais vocês se vão conhecer, mais forte se vai tornar o vosso relacionamento. Então, com o pêndulo é exatamente isso. Quanto mais comunicares com o pêndulo, quanto mais comunicares com os teus guias espirituais, mais respostas vais obter.
ok? Por isso, se é essa a tua vontade, não te esqueças de praticar regularmente e regularmente. Pode até ser mesmo todos os dias. Contudo, não se devem fazer as mesmas perguntas ao pêndulo que nós já perguntámos, não é? Senão eles vão-se começar a zangar. Há que confiar nas respostas que obtens. Esse também é um grande segredo para trabalhares de uma forma bastante eficaz com a radiestesia. Mais informações sobre o pêndulo que são importantes para o trabalho com ele. Então, eu comecei, obviamente, a olhar para o pêndulo única e exclusivamente como adivinhação. Não imaginava que ele pudesse ter outro potencial. Contudo, à medida que os anos foram avançando, eu descobri outro potencial para o pêndulo. E não que eu tivesse ido procurar, de maneira nenhuma, mas porque procurava por uma ferramenta que conseguisse dar respostas eficazes a um problema que eu muitas vezes fazia leituras de aura e fazia leituras de tarot. Essa era a minha prática, fiz uma altura da minha vida que eu fiz imensas, centenas de leituras de aura mesmo. E eu falava com as pessoas e as pessoas muitas vezes diziam: sim, eu identifico o problema que eu tenho que tratar, sim, mas eu não consigo ter força para mudar, ou eu sinto-me bloqueada, eu não consigo desbloquear isto sozinha. Então foi a ouvir isto constantemente, pessoas a dizerem que tinham bloqueios na sua vida, que não conseguiam desbloquear sozinhas. Outras, por exemplo, quando eu fazia leitura de cartas, eu percebia que existiam bloqueios energéticos tão fortes que as impediam de viver a vida dos sonhos delas. Então, eu comecei a pedir mesmo ao universo, como eu faço muitas vezes, precisava de uma ferramenta que de alguma forma me ajudasse a fazer com que estas pessoas conseguissem desbloquear as suas vidas, passassem para o outro lado lá e começassem a construir os seus sonhos. Mas antes de avançarmos, eu vou ainda uns anos antes disto acontecer e desta necessidade surgir. Houve um dia que conheci uma médium espanhola, giríssima, porque era muito engraçada na maneira de falar, claro, e também porque era extremamente certeira naquilo que dizia e extremamente intuitiva. E então essa médium, que era minha amiga, ainda é, dizia-me, eu na altura só queria saber tarot praticamente, já tinha reparado no pêndulo, já tinha percebido que o pêndulo era engraçado, mas ele, para além do sim e não, para mim já estava mais do que entendido e percebido, portanto não estava a perceber muito bem o que é que mais o pêndulo tinha para dar, para além de respostas de sim e não, alguns gráficos radiestésicos, mas soava tudo assim a pouquinho, não é? Então não estava a perceber o que é que o pêndulo podia dar mais do que isso. E essa médium, uma vez, disse-me assim: Sofia, eu não disse assim, não é? Disse assim, a espanholar, eu vejo-te com um pêndulo, tu vais trabalhar tanto com o pêndulo no futuro, opa, usa mais o teu pêndulo, usa mais, porque tu vais trabalhar muito com o futuro. Eu pensava, muito com o pêndulo no futuro. Eu pensava para mim, mas o que é que eu quero agora com o pêndulo? O pêndulo é assim uma fraca figura, quer dizer, o pêndulo é uma massa, como eu já vos disse, uma massa presa por um fio, uma massa gravitacional presa por um fio que nos dá respostas de sim e não. Não estou a perceber. Ela dizia que eu ia fazer isso a minha vida toda. E eu pensar, não pode ser, eu não posso estar restringida a algo tão simples, que eu tenho tantos sonhos em mim, tanta vontade de aprender tantas coisas, e agora dizem-me que apenas vou ter um pêndulo, por amor de Deus. Então, isto passou-se, como eu ouvia sempre, eu decidi que, de facto, pronto, não vou ignorar o pêndulo, talvez eu tenha ido pescar nesse dia, estar mais a olhar para ele, ver, não sei muito bem o que é que vai acontecer connosco, parece que vamos ter uma relação mais próxima, mas não estou a ver como. Isto passaram-se vários anos. E a verdade é que agora vamos voltar, é como se estivéssemos aqui no filme, vamos voltar para aquele momento em que eu já tinha tinha de fazer tudo ao contrário daquilo que aquela rapariga me tinha dito. Basicamente tinha-me dedicado às leituras da aura, meditação, leituras energéticas, mediunidade, tarot,
leituras de cartas, Lenormand, estava por aí toda essa fase e de repente havia aquela necessidade. E quando há aquela necessidade, passado muito pouco tempo, ouço falar em mesas radiónicas. E a acrescentar às minhas várias formações, que normalmente nós fazemos quando somos apaixonados pela espiritualidade, não é único, há uma vontade de aprender imensas coisas. Então eu resolvi ir aprender e ir fazer um curso de mesa radiónica. Havia muito poucas opções aqui nessa altura, porque estamos a falar mesmo de há muitos anos atrás. Havia muito poucas opções, mas consegui encontrar um curso online, até foi feito por um senhor que creio que neste momento já nunca mais ouvi falar dele, que era na Costa da Caparica, aqui em Portugal, e eu adquiri o curso de mesa radiónica e comecei a usar a mesa radiónica. E a primeira coisa que confesso que desvalorizei um bocadinho ao início, porque não acreditava bem naquele potencial, não acreditava. Comecei a experimentar, a fazer, e a verdade é que começaram a ocorrer mudanças. Para a mesa radiónica, como vocês sabem ou não, utilizamos um tabuleiro, não é propriamente uma mesa, não é assim algo que se imagine, quando nós imaginamos mesa radiónica, imaginamos uma mesa com 4 pés, não. É assim só um tabuleiro com um pêndulo, com um conjunto de decretos, e eu comecei a fazer mesa radiónica, muito a medo, o que é isto, o que é que eu estou a fazer, será que isto... E comecei a fazer a pessoas conhecidas, como deve ser sempre esse o caminho, não é? Primeiro a nós, depois a pessoas próximas, porque nós precisamos de adquirir confiança, e eu também tinha as inseguranças, obviamente. E quando eu comecei a fazer mesa radiónica, as mudanças começaram a surgir. Não só em mim, mas em todas as pessoas a quem eu fazia mesa radiónica. Começavam a existir mudanças incríveis mesmo. A pessoa que não tinha trabalho, de repente tinha trabalho. A pessoa que sentia os seus caminhos bloqueados nos relacionamentos amorosos, de repente tinha um namorado. Tudo parecia tão mágico. Depois eu sempre fui muito sensitiva, sentia muita energia à volta, fazia uma limpeza energética da casa com a mesa radiónica e sentia logo o ar mais fresco. Parece que abriam a janela. Aquilo parecia mesmo mágico. E fui fazendo mesa radiónica com aquela que não era minha, originalmente, ou seja, não tinha sido da minha autoria. E depois, passado pouco tempo, muito pouco tempo, eu comecei imediatamente a sentir que deveria criar uma ferramenta que tivesse mais a ver com a minha energia. Ou seja, algo que tivesse sido mesmo mais construído por mim, e comecei a canalizar informação. Já tinha feito um longo percurso dentro da parte da canalização de mensagens do mundo espiritual, e para mim foi fácil, e comecei a canalizar informação para construir uma nova mesa radiónica. E essa informação começou por vir exatamente num sonho. E foi a minha primeira mesa radiónica que surgiu, e que ainda hoje já perdi a conta a quantidade de pessoas que me perguntam onde é que está essa mesa radiónica novamente, e que é a mesa radiónica de Saint-Germain e Arcanjo Miguel. Eu dei-lhe este nome porque era uma mesa muito violeta, uma mesa que trabalha com o raio de Saint-Germain, com o raio violeta, que é o solvente universal, e é uma mesa radiónica também que trabalha muito com a energia do Arcanjo Miguel, e eu era assim, o Arcanjo Miguel e eu somos assim muito ligados, e acredito que com esta ligação que eu tenho ao Arcanjo Miguel não é única, não é exclusiva minha, vocês também devem ter aí desse lado, se não tiverem vão passar a ter certamente. E também eu tinha estas duas energias muito presentes, e portanto ficou a mesa radiónica de Saint-Germain e Arcanjo Miguel. E agora perguntam-me, mas como é que apareceu essa mesa radiónica? Como é que descobriste? Então, muito simples, estava num sonho e acordo desse sonho, numa noite normalíssima,
e o meu sonho tinha sido extremamente estranho. Então eu estava numa outra dimensão, onde praticamente não havia chão, era assim só uma energia branca e luminosa à minha volta. Eu estava sentada e existia uma mesa radiónica que tinha um violeta muito, muito forte, exatamente como vocês veem na mesa radiónica de São Germain e Arcanjo Miguel. E eu tinha uma particularidade muito estranha, e essa foi a primeira grande informação que eu recebi. Eu, em vez de rodar o pêndulo, eu não rodava o pêndulo no sentido horário. Eu fazia o símbolo do infinito sobre a mesa. Eu ativava as ferramentas da mesa radiónica com o símbolo do infinito. Então, aquilo para mim era muito estranho e eu pensava, então, mas se eu for construir uma mesa radiónica, como é que eu vou estar a fazer limpeza energética ou desbloquear ou o que seja, constantemente a fazer o símbolo do infinito com o pêndulo? Não é fácil. E de repente surgiu. É muito simples. Precisas apenas de colocar o símbolo do infinito ao centro da mesa. E quando tu rodares o teu pêndulo, o símbolo do infinito está a rodar sobre si próprio. E foi exatamente isso que aconteceu, e é por isso que vocês vão ver o símbolo do infinito na minha mesa radiónica de São Germain e Arcanjo Miguel. E depois todas as outras ferramentas, todos os outros pormenores dessa mesa radiónica teve a ver com informações que eu recebi da mesma forma, de formas semelhantes, e há uma história grande que eu conto muitas vezes sempre no curso de mesa radiónica, quando fazem o curso de mesa radiónica comigo, principalmente quando é o curso não de mesa radiónica de São Germain, porque já não faço esse curso e não faço porque houve um upgrade dessa mesa radiónica de São Germain, porque essa mesa radiónica funcionou de uma forma incrível e tenho feedbacks mesmo muito bonitos sobre essa mesa radiónica, e ainda hoje tenho terapeutas que insistem em só usar a mesa radiónica de São Germain e Arcanjo Miguel, mas hoje em dia eu utilizo principalmente a mesa radiónica crística, porque é a mesa radiónica mais versátil de todas, é aquela que permite fazer várias coisas, tem um grande campo de ação, ela permite limpar espiritualmente de forma muito profunda, cortar bloqueios, cortar laços, limpar obstáculos, abrir caminhos, atrair aquilo que nós desejamos, desde que seja para o nosso bem supremo, e ela é exatamente o upgrade da mesa radiónica de São Germain. E como é o upgrade, vocês vão encontrar exatamente algumas, não é exatamente igual, não é longe disso, e quem conhece as duas sabe as diferenças, mas a mesa radiónica crística, ela veio precisamente incrementar o poder da mesa radiónica de São Germain, veio manter exatamente a mesma ligação a São Germain e Arcanjo Miguel e aos 7 raios dos mestres ascensos, mas veio ainda acrescentar mais poder, mais ferramentas. A mesa radiónica crística é uma mesa em que a cura vem do interior para o exterior, através de uma mudança vibracional, porque eu acredito que nós só conseguimos atrair objetivos, a concretização daquilo que nós desejamos, se nós estivermos nessa frequência dos nossos desejos. Então, o objetivo da mesa radiónica crística é precisamente aumentar a frequência energética da pessoa, de maneira a que ela consiga atrair aquilo que ela deseja para ela. Claro que a pessoa pode tentar fazer essa mudança energética sem qualquer tipo de mesa radiónica. No entanto, pode demorar muito mais tempo. E muitas vezes as pessoas não conseguem fazer esse percurso sozinhas. Seria excelente, mas é difícil. Ou demorado, pelo menos. Não quer dizer que seja impossível, mas é pelo menos demorado. E a mesa radiónica crística tem este poder transformador de fazer com que as pessoas se libertem daqueles obstáculos, daqueles pactos, daqueles contratos às vezes que elas não fazem a mínima ideia que têm, mas que na realidade as está a bloquear. Portanto, há aqui essa necessidade de transformação positiva. A mesa radiónica funciona porquê? Esta também é a grande dúvida. Porquê que a mesa radiónica funciona?
É estranho, não é? Porque tudo é energia e o que a mesa radiónica faz é transformar a energia de forma magistral. E para isso ela utiliza alguns componentes fundamentais. Esses componentes são as ondas de forma emitidas pelo pêndulo. O pêndulo, ao rodar, ele cria ondas de forma. Está mais do que estudado que o pêndulo tem, através do seu movimento, uma capacidade de transformar. Por isso nós adicionamos à mesa radiónica essa energia e essa capacidade. Outro motivo pelo qual a mesa radiónica tem esta capacidade de transformação é porque utiliza a palavra falada. A palavra tem energia, nós sabemos isso, nós com todo o percurso que nós fizemos até ao momento, nós sabemos que as palavras têm energia. Então, se ela é tão poderosa, esta energia que nós temos que a utilizar de forma benéfica e positiva para nós e para o mundo à nossa volta. Simplesmente porque quando nós utilizamos a palavra que emite vibração, essa palavra vai trazer transformação aos campos energéticos e vai transformar de uma forma positiva. Então, o pêndulo, através da palavra falada, através dos nossos pensamentos, quando estamos a realizar a mesa radiónica, e o nosso foco, através de visualizações que nós utilizamos para a mesa radiónica, criamos ali um cocktail energético e ainda acrescentamos outro pormenor, decretos, que é através da palavra falada, e outro pormenor, a geometria sagrada. A geometria sagrada também faz parte do cocktail energético que tem a capacidade de transformar a vida de forma positiva através da mesa radiónica. E é precisamente isto que acontece e é isto que faz com que a mesa radiónica crística, a mesa radiónica de Saint-Germain sejam tão populares, assim como as outras duas que eu também irei falar. Então, contando e completando a história, eu comecei pela mesa radiónica de Saint-Germain, depois comecei a perceber algumas limitações da mesa radiónica de Saint-Germain, porque era como se a mesa radiónica de Saint-Germain fizesse uma limpeza do exterior para o interior e não ao contrário. Era necessário fazer uma transformação através do interior para que a vibração mudasse de uma forma mais consistente. Essa é a grande diferença entre a mesa radiónica de Saint-Germain e a mesa radiónica crística. É que a mudança na mesa radiónica crística é mais consistente porque é através do seu interior. Esta mesa radiónica popularizou-se e hoje em dia já existem mesmo milhares de terapeutas também com esta mesa e milhares de pessoas tratadas com esta mesa e que a valorizam por isso. No meio destas duas, tive a mesa radiónica regressiva, que também veio num sonho, sem dúvida. A mesa radiónica regressiva, o objetivo principal dela é a cura de vidas passadas através da mesa radiónica, aliando o poder da radiónica, da sua transformação energética, à terapia regressiva. Portanto, tem estas duas valências muito importantes. A terapia regressiva diz-nos que toma consciência para te libertares, vê e liberta-te, toma consciência, e a mesa radiónica vem acrescentar as ferramentas da geometria sagrada, novamente a palavra falada, novamente a transformação energética através do pêndulo, e ao fazer essa miscelânea, esse cocktail energético, a transformação acontece de forma mais profunda. Ela vai lá a vidas passadas, àqueles bloqueios que nós não fazemos a mínima ideia que os temos, mas que efetivamente se manifestam na nossa vida e que nós não sabemos de onde é que eles vieram. Então, explicando um bocadinho como é que a mesa radiónica regressiva surgiu na minha vida, também foi num sonho, também estava a dormir. Confesso que não sou uma fã número 1, longe disso, de terapia regressiva, porque não é, eu valorizo-a, mas não é assim uma paixão para mim. E eu estava nesse sonho e tinha uma pessoa que estava à minha frente e que estava de olhos fechados, ela estava a fazer uma regressão. Enquanto isso, eu ia canalizando, ia guiando-a nessa regressão
e depois disso eu ia limpar e desbloquear através das ferramentas da mesa radiónica. Então foi aí que surgiu a mesa radiónica regressiva. Eu confesso que, tal como eu já disse, não sou fã da terapia regressiva e naquele momento, quando a informação me veio, eu disse: eu não sou fã da terapia regressiva. E a mensagem que eu tive imediatamente dos meus guias foi: mas isto não é para ti, portanto só estás aqui para canalizar informação. E de facto percebi que realmente era isso que estava a acontecer. Portanto, eu comecei a canalizar essa informação para essa mesa radiónica, tal como as anteriores demorou algum tempo a ser realizada. Creio que esta mesa radiónica chegou a demorar 2 anos, mesmo a mesa radiónica regressiva, a estar toda concluída, porque havia momentos em que por vezes nós não percebemos bem a informação e a mesa parece que bloqueia e que para, depois voltamos a canalizar, depois andamos para a frente e para trás e tudo isto demorou o seu tempo, até que ela finalmente surgiu. E depois comecei então a trabalhar com esta mesa e a ver realmente os seus benefícios e também tenho imensos relatos mágicos de pessoas que se sentiam bloqueadas há vários anos e que de repente, ao fazerem esta mesa radiónica, tudo se desbloqueou, porque realmente eram bloqueios de vidas passadas em que elas tomam consciência e a partir daí desbloqueiam esses processos, o que acaba por ser bastante positivo, porque de repente tudo faz sentido. Para além de tomarem consciência do que as levou àquela situação, há também a vantagem de conseguirem desbloquear através das ferramentas da mesa radiónica. Depois destas 3 mesas radiónicas, não é? Depois disto, muito trabalho, muitas pessoas e terapeutas a trabalharem sobre estas mesas, muita transformação positiva, surgiu-me a oportunidade de fazer um upgrade de um livro que eu já tinha, que é o livro O Poder do Pêndulo, que vocês conhecem, que é um livro já relativamente antigo, pelo menos para mim, porque eu publico muitos, então este acaba por ser, já consigo olhar para ele assim um bocadinho como sendo um livro antigo, o livro O Poder do Pêndulo, e surgiu a oportunidade de fazer esta publicação no Brasil, que depois irá também sair em breve em Portugal, já está no forno, e quando surgiu esta nova possibilidade da publicação do livro, e neste caso no Brasil, eu senti que era o momento de dar uma ferramenta mais profunda aos leitores. Não só a informação que vinha no livro, onde eu no livro já trato de vários aspectos do pêndulo e que vão muito para além da adivinhação, vão muito também para a transformação energética, vão para a utilização do pêndulo como ferramenta de autoconhecimento, como ferramenta de autocura também, através do Pendulum Healing. Têm todas essas informações, têm imensos exercícios no livro O Poder do Pêndulo, mas eu queria ir mais longe, não era? Chegou o momento então de trazer uma mesa radiónica, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a mesa radiónica que eu lhe dei o nome Spiritual Balance, que também é mesa radiónica e equilíbrio espiritual em português, é como preferirem. E essa mesa radiónica, ela tem como objetivo, obviamente tal como as outras, a transformação energética de forma positiva, e eu senti também que o nosso planeta, o nosso mundo, necessitava de cura a uma escala mais global. Então eu pensei, eu não consigo chegar a todas as pessoas que me procuram, não consigo chegar a todas as pessoas que nem sequer me conhecem bem, não é? Para virem ter comigo e para virem aprender a fazer mesa radiónica, mas eu com o livro eu tenho a ferramenta certa para conseguir criar uma maior transformação, um maior impacto no mundo à minha volta. Então, a mesa radiónica e equilíbrio espiritual pareceu-me perfeita. Então, nesta mesa radiónica, o que é que ela difere das outras? Ela é uma mesa que vai também fazer a transformação energética como é suposto, permite equilibrar os chakras também tal como as outras, permite nós tomarmos consciência, ela tem uma parte em que nós podemos tomar consciência de quais são
as áreas em desequilíbrio na nossa vida, e é aqui que todos os instrumentos de conexão com guias espirituais assumem uma importância incrível, porque é através deles que nós conseguimos obter informações que não teríamos outra forma, não tínhamos outra forma de lá chegar em consciência. Então esta mesa radiónica, ela vem-nos dizer, por exemplo, se a vossa área de desequilíbrio é a parte familiar, se a vossa área de desequilíbrio é, por exemplo, a parte dos relacionamentos, e a seguir nós temos as ferramentas da mesa radiónica que nos vão permitir fazer as transformações positivas. Esse é o grande objetivo desta mesa radiónica. Nós conseguirmos equilibrar áreas da nossa vida que estão em déficit, tomando consciência dessas áreas através da utilização do pêndulo, e depois de nós tomarmos consciência, nós podemos utilizar através da mesa radiónica as ferramentas que o pêndulo for indicando através do seu movimento e realizarmos transformações positivas através do pêndulo, exatamente, porque o pêndulo emite ondas de forma e nós, através dos decretos, da palavra falada, das visualizações, nós conseguimos transformar. Então esta mesa radiónica tem realmente este propósito. Não tem o objetivo, por exemplo, da mesa radiónica crística de limpar energeticamente de forma profunda alguns bloqueios mais densos, mas ela tem como objetivo nós percebermos quais são as áreas que estão em déficit, que estão mais instáveis, para as podermos equilibrar. E depois disso, através das ferramentas que são indicadas na mesa radiónica, nós conseguimos perceber o que é que levou àquele bloqueio. O que é que nós, de alguma forma, criámos no passado que levou àquele bloqueio no presente? E, através dessa ação que o pêndulo vai levar a cabo, nós vamos transformar a energia, vamos transmutar toda a energia negativa, todos os obstáculos que estão a criar esses bloqueios, e vamos tornar a vida da pessoa mais fluida. E agora vocês perguntam, da pessoa ou a nossa? A vossa e a da pessoa. Vocês também podem utilizar a mesa radiónica para vocês. Então, foi este o percurso. Basicamente foi este. Eu comecei com um pêndulo comprado na Aquariana, o pêndulo de Mermet. Comecei com muitas dúvidas. No meio do meu percurso eu tive uma pessoa que me disse: tu vais trabalhar com o pêndulo a vida toda, é muito importante, vais ajudar milhares de pessoas e não tens noção disso. Começa também com o momento em que eu disse: como assim? Um pêndulo? Um pêndulo é assim algo tão simples, vou-me dedicar a algo apenas assim tão simples? Quer dizer, eu sou de matemática, gosto de coisas um bocadinho mais complexas. Se bem que a matemática é simples, não é? Porque o que é simples é o que é belo, sem dúvida. E tantas dúvidas, mas a verdade é que cheguei aqui, não é? Este ano, onde eu já tenho aqui 4 mesas radiónicas, e não tenho mais, porque efetivamente eu estou sempre na disponibilidade de receber informação, mas acredito que tem tudo um tempo divino certo, que tudo tem que acontecer num momento divino certo, e neste momento o que eu mais quero é que a mesa radiónica Equilíbrio Espiritual alcance o mesmo sucesso ou um sucesso ainda superior às suas anteriores mesas, embora esteja a dizer anteriores mesas, as outras não estão de todo ultrapassadas, principalmente a regressiva e a crística estão em forma e recomendam-se, mas quero que ela tenha também o mesmo impacto positivo na vida das pessoas, o mesmo impacto positivo transformador. É uma ferramenta que eu coloquei ao serviço do mundo e que espero bem mesmo que seja assim transformadora, que transforme o nosso mundo num mundo melhor, porque eu acredito e tenho a certeza que tu também desse lado, que se a energia à nossa volta estiver positiva, todos nós vamos beneficiar com isso, e eu conto contigo para esta transformação positiva, porque todos juntos vamos fazer uma grande diferença, eu tenho a certeza absoluta disso.
Poderia estar aqui a falar mais várias horas sobre todos os exemplos mágicos onde eu participei com pessoas e eu hoje em dia, por exemplo, estou a trabalhar com o meu grupo do meu programa de Mediumship Healing, que está a ser incrível. Está a ser uma experiência maravilhosa, principalmente pela transformação positiva, pelo impacto positivo que eles têm conseguido criar na vida das pessoas. E a confiança, assim como a confiança que eles neste momento já estão a conseguir alcançar, o que faz todo o sentido. A união faz a força e tenho a certeza que se todos nós fizermos a nossa parte, nós vamos conseguir contribuir para um mundo melhor. Espero por ti no próximo episódio, prometo que vai ser assim incrível, assim um tema mesmo mágico, eu já tenho aqui tudo pensado. E até à próxima e desejo-te uma ótima semana. Muito obrigada por estares aqui.